Catarses dos arquétipos. Hoje eu vou falar sobre catarses através dos sonhos. Sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Lara Coppetti e essa é uma dúvida muito frequente. Como acontecem as catarses, né? Ou como que eu percebo isso para entender se o arquétipo está funcionando, não está funcionando? E as catarses são liberações de conteúdos inconscientes reprimidos que sim, quando nós ativamos arquétipos, nós nos damos conta desses conteúdos que podem vir através de sonhos, de emoções, pensamentos, adoecimentos, experiências externas. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, sobre todos eles, e agora eu vou fazer individualmente, dando alguns exemplos para vocês entenderem melhor. O que acontece? Essas catarses, essas liberações, por exemplo, eu ajudo muitas pessoas nos atendimentos, né, de Theta Healing especialmente, onde eu coloco as pessoas, né, num movimento meditativo, num estado meditativo, para que a gente consiga entender algumas pessoas, algumas circunstâncias, situações, memórias, como que aquilo está no nível inconsciente. Também para questões de ressentimentos, rejeições, porque tudo isso impacta muito nossos resultados. Quando isso está inconsciente, nós vamos manifestando a nossa vida baseado nesses conteúdos inconscientes. E quando você ativa um arquétipo, quando você faz uma sessão, por exemplo, de Theta Healing, você tem essa possibilidade de fazer essa liberação também, e o arquétipo te ajuda a ter essa clareza. Então, porque ele traz uma informação, né, e vai fazer com que as informações incompatíveis com essa frequência sejam liberadas. Só que é claro que muita gente sabota, muita gente para, né, não consegue dar prosseguimento, mas se a pessoa tiver em estado de presença, de autoobservação, que é muito importante, grandes transformações são possíveis. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu estou no momento agora que eu estou fazendo um acompanhamento, né, num projeto sobre os arquétipos, com várias pessoas, com alguns voluntários, né, justamente para entender. Eu trouxe arquétipos de base, Sol, Lua e trouxe a Árvore, para que a gente trouxesse a intenção de ativar o ser pleno, entender, né, que somos a dualidade, que temos consciente e inconsciente, que temos ali o gerenciamento do consciente pelo ego, do inconsciente pela sombra, e que podemos expressar o self, a união perfeita, né, a centelha divina, e nisso vibrar a totalidade, entendendo também nossos aspectos mais sombrios, usando isso como sementes para crescimento, para expansão, sem reprimir. Porque quando a gente reprime aquilo que a gente nega, né, a gente muitas vezes é tomado por esses condicionamentos de uma forma inconsciente, negativa. É muito comum as pessoas serem rompantes, por exemplo, agressivos, fundamentados nesses gatilhos que estão ali, que a pessoa nem se dá conta que está acontecendo. Então, quando você ativa o arquétipo e você começa a se observar, os sonhos são uma linguagem simbólica poderosa do inconsciente. Então, vou dar um exemplo que eu estou ativando junto com essas pessoas, né? Sol, Lua e Árvore tem sido muito poderoso para mim, muito forte. E eu tive um sonho, né? Vários sonhos, né, nesse período de ativação, mas um sonho muito importante, simbólico, em que o meu pai, no sonho, era o presidente da República. E ali ele me delegava, né, ele me dizia que eu seria a porta-voz dele, que eu que comunicaria, enfim, como realmente uma representante dele. E quando ele disse isso, eu recuei. Eu falei, não, eu acho que eu não estou preparada. Ainda falei assim, passa para minha irmã, né? E aí ele falou, não, é você mesma. E aí eu sabia tudo aquilo que precisava ser falado, eu tinha todo o conhecimento, né? No sonho, eu sabia que eu tinha conhecimento, ainda me lembrava que eu tenho formação acadêmica em Direito, que eu tinha vários conhecimentos ali que eram mais que suficientes para eu expressar, né, aquele papel. Mas ali, no momento em que eu fui com insegurança, eu senti, me deu um branco. E foi tão interessante porque aí algumas pessoas começaram a se reunir num espaço mais descontraído, como se fosse uma universidade. E nesse momento, eu comecei a observar essas pessoas se reunindo e uma ave muito bonita, tipo um pavão, né, não me lembro ao certo, eu anotei, mas não estou com a anotação aqui agora, pousou e uma mulher veio e cortou o pescoço dele, foi sangue para todos os lados. E aí eu não pude me comunicar, me expressar, exercer aquele papel. E tudo isso é muito simbólico, porque tem um simbolismo evidente aí de Sol e Lua, né? Esse masculino
que está simbolizado pelo meu pai, realmente está falando sobre o meu masculino interior. Eu venho num processo de muito empoderamento da terceirização, muitas vezes, que eu fiz do meu masculino, né? Eu tenho um pai que foi um pai com uma personalidade muito forte e que muitas vezes eu tive vários conflitos, mas eu percebo que com isso eu tentei me tornar um masculino diferente do meu pai, e aí é uma distorção total, enfim, de papéis. Hoje não, meu relacionamento com meu pai é excelente, mas quando eu era adolescente era conflituoso, né? E eu também me casei muito jovem. O meu marido, bem mais velho que eu, ele também sempre foi muito protetor, né? Sempre tomou muita frente. Então eu me peguei num lugar de terceirizar esse masculino, né? Muitas vezes eu tinha, obviamente, iniciativa, né? Liderança, né? Enfim, várias coisas do masculino, mas não no nível como eu poderia ter me desenvolvido. E esse sonho simbolizava justamente isso. Esse aspecto do masculino querendo que eu me tornasse uma grande porta-voz mesmo, que eu assumisse, assim, esse lugar do masculino. Inclusive liderando, né, estando à frente, comunicando com clareza. E quando aparece ali o feminino, né, e corta a garganta, né, inclusive que simboliza também a comunicação e expressão, mostra que o meu inconsciente não aceita isso, que estava destoando, né? Sempre que é o desequilíbrio de uma polaridade, há na outra. Então ali eu percebi nitidamente que o feminino, que esse aspecto meu inconsciente, não estava aceitando essa expressão. Então havia um desequilíbrio do masculino e do feminino, que eu tinha que me dar conta quais eram esses padrões que estavam no meu inconsciente, que é o símbolo do feminino, que está atrapalhando, impedindo também essa expressão do masculino. E entrei, gente, estou num grande e poderoso processo, né? Dentro desse processo todo, eu tomei a decisão de passar 1 mês e meio aí na Itália, e sozinha, e está sendo um grande passo para mim. Eu nunca fiz uma viagem internacional sozinha, eu não falo idiomas, enfim, é uma coisa que eu tenho uma certa deficiência, dificuldade, e a partir de agora, como eu tenho uma intenção de fazer cada vez mais esses movimentos para o exterior, é uma coisa que eu vou me dedicar, mas assim, que está exigindo muito esse posicionamento desse masculino. E aí eu tô vendo quanto que esse feminino, esse inconsciente, realmente sabotava isso. Eu estou encontrando muitas crenças de insuficiência, incapacidade, né? E tudo isso que eu percebo através dos pensamentos também, associados com esse sonho e vários outros sonhos que eu estou tendo. Então, olha só que interessante. O sol que eu ativei, né, para trazer esse símbolo do masculino, né? A clareza, a consciência, a presença, a ação assertiva e a doação, a fecundação ali, naquele que vai para preencher, para penetrar. E a lua, né, como feminino, que nutre, que pertence, que acolhe, que aceita, que integra, que gera, né, gesta vida. Então os dois têm que estar em perfeita harmonia. E tudo isso está me mostrando, inclusive através dessa experiência externa que se manifestou na minha vida, como uma decisão de fazer uma viagem para o exterior sozinha, mostrando muitos padrões limitantes, que está sendo iluminado pelo sol, né, e está sendo acolhido, integrado, porque a lua, né, ela acolhe tudo, ela junta tudo, né, ela dá a liga ali. Então está trazendo essa liga para eu entender, aceitar e fazer uma grande alquimia, para uma grande transformação. E dentro desse grupo, né, algumas pessoas foram trazendo alguns sonhos, e é bem interessante, porque uma dessas pessoas, ela trouxe assim, ó, sonhei com a mãe falecida que tinha morrido, né, estava no umbral, e a mãe estava falecida, e ela se via no umbral com um antigo relacionamento, os dois usando drogas, e ela não queria usar drogas, e ela se sentia muito mal, porque ela usava mesmo assim. E aí, logo depois do sonho, ela descreve que tem mágoa desse relacionamento, né, pelo que fez com a mãe, né, e aí já traz a culpa. Então, também um sonho muito simbólico. Olha a riqueza disso. Às vezes a gente fica com medo dos sonhos, né, mas é uma simbologia incrível para a gente se autoconhecer e fazer as mudanças. Então, dentro dessa simbologia, o inconsciente dela, né, que ali mostrando a mãe, está mostrando para ela os desafios do relacionamento primeiro com ela mesma. Porque quando no sonho ela se sente mal por causa da mãe, ela mostra que ela está
com uma questão já desalinhada com o próprio feminino interior. Aí, quando ela cede, né, para se prejudicar em prol do relacionamento, ela mostra que ela tem total desequilíbrio do dar e do receber, tendência a buscar a aprovação dos outros, né, a vivenciar relacionamentos abusivos e tóxicos. Essa pessoa mencionou isso exatamente. Então, tudo isso foi sendo mostrado por esses arquétipos, para quê? Para que ela enxergasse. E com isso, ela buscasse ferramentas, Ho'oponopono, Theta Healing, escrita intuitiva, próprias ações conscientes na direção de fazer uma mudança, de ser mudança, apreciar a si mesmo, desenvolver o auto-amor, para que isso mude, o relacionamento com ela mesma mude, e automaticamente o relacionamento, né, com os outros, os próximos relacionamentos, já que para ela um grande desafio é essa área de relacionamentos. Então, gente, olha a riqueza, né, dos arquétipos, das catarses dos arquétipos, e eu trouxe esses insights, espero que você goste. Se você precisar do meu auxílio, vem aqui embaixo na descrição do vídeo para acessar o meu site. Tem sessão de Theta Healing, arquétipos, astrologia, tem mentoria, tem os cursos também, tem capacitação se você quiser trabalhar com os arquétipos, tem curso mais básico, tem e-books, enfim, tem várias opções ali para você, vai conhecer um pouquinho mais. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estar aqui, até o próximo vídeo.